Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Vamos então meditar um pouquinho mais na palavra de Deus, amém? Nos seus princípios. Vamos orar? Pai querido, louvado e engrandecido seja para sempre o teu nome. Colocamos as nossas vidas nas tuas mãos e te suplicamos a tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar e falar. Nós suplicamos a ti a tua bênção, ó Deus, e te clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Nós precisamos da bênção de Deus para podermos conseguir viver uma vida melhor na presença dEle, para Ele, para a glória dEle, não é mesmo? E sermos usados por Ele. Mas para isso nós precisamos tomar muitas decisões e aplicar muitas coisas na nossa vida para o nosso próprio bem. Isso acontece em todas as áreas, né? Na área física, emocional, psicológica, mental, em todas as áreas da vida. Nós precisamos aplicar o melhor para nós para sermos bem-sucedidos, se nós queremos ter um resultado bom na nossa vida em todas as áreas. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito sério e que é muito importante para nós. E o tema de hoje é: eliminai o mal no meio de vós. Eliminai o mal no meio de vós. Meus irmãos, isso é muito sério, eliminar o mal. Mas muitas vezes nós temos manias e coisas na nossa vida que nós não achamos que aquilo é mal. Mas é mal, não é bom. E porque nós não achamos que é mal, nós acostumamos com aquilo, nós acomodamos com aquilo, nós ficamos acomodados e nós toleramos um monte de coisas, e então nós não conseguimos mudar aquilo que nós conseguimos, aquilo que nós toleramos, aquilo que nós achamos que não tem nada a ver. Mas, na verdade, existem muitas coisas que nós precisamos eliminar da nossa vida se nós queremos viver bem em todas as áreas. Não é só na vida espiritual. A vida espiritual é muito importante porque tudo na nossa vida depende do nosso estado de espírito, não é mesmo? Então, ela domina todas as áreas da nossa vida, mas tudo que é nocivo nós precisamos procurar eliminar da nossa vida, não é? Quando nós falamos e estudamos sobre nutrição, nós sabemos que nós somos aquilo que alimentamos. Então, é melhor eliminar algumas coisas do nosso hábito alimentar para o nosso próprio bem, para a nossa saúde. E hoje eu quero falar sobre eliminai o mal no meio de vós. Essa expressão, ela foi muito usada e é muito usada no Antigo Testamento, quando Deus estava separando um povo para servi-lo, para segui-lo e para representá-lo. Então Deus sempre falou sobre eliminar o mal em todas as áreas. Tanto que você vê lá no livro de Levíticos, no livro de Números, você vê em Deuteronômio, quando Deus fala, usa essa expressão: vocês vão fazer assim, 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 porque dessa forma vocês eliminarão o mal no meio de vós. Então, vocês já ouviram aquela expressão, não é? Que fala assim: o mal tem que ser cortado pela raiz. Tem que ser eliminado, porque se não cortar pela raiz, ele vai nascer de novo. Então, a palavra de Deus fala: eliminai o mal no meio de vós. Eliminai. O propósito de Deus é de libertar, salvar, resgatar o homem caído, que está preso no pecado, em qualquer área, qualquer coisa ruim, não é que está enredado com o mal, no mal ou pelo mal. Então, o propósito de Deus é de resgatar, é de curar. E para isso, ele nos dá diretrizes para como é a forma ou a fórmula que vamos usar para eliminar o mal do nosso meio, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do nosso habitat, não é mesmo? Lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, está escrito assim: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, em muitas coisas erradas. Mas Deus fez o homem reto. Não é? O homem é que se meteu em muitas astúcias. É como um pai e uma mãe que têm filhos e educa o filho da melhor maneira possível. E lá na frente o filho resolve escolher um caminho ruim. O problema não foi do pai. O problema não foi do que foi ensinado. O problema é da decisão que cada um faz. E nós sabemos, nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a palavra de Deus e muitas vezes decidimos por aquilo que não é bom. E não eliminamos da nossa vida o mal. Nós acostumamos com um monte de coisa.
e toleramos um monte de coisa. E aquilo que nós toleramos, nós não conseguimos mudar. Mas a palavra de Deus fala: eliminai, exterminai, consumi com mal no meio de vós. Não é? Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17 fala: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por eles. Aqui eu dou uma dica para você que é servo de Deus, que gosta de evangelizar e de pregar. Nós não fomos chamados para julgar ninguém, para condenar ninguém. Nós fomos chamados para salvar. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se o Filho de Deus não foi enviado para julgar, muito menos eu e você. Vocês estão entendendo? Então, preste atenção nisso aí. Vamos eliminar o mal do nosso meio. O versículo de número 18 fala assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então, o julgamento, a forma de julgamento, o resultado, é de acordo com as escolhas que nós fizemos, ou que nós fazemos. Eu, você, nós. Não é porque Deus é injusto, não. Deus está fazendo conforme a escolha que nós fazemos. Então, portanto, aquele que nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E ele conclui no versículo 19, dizendo: ora, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram e preferiram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, a luz veio ao mundo, mas o que é que o homem quer? A luz ou as trevas? As coisas de Deus estão aí. E o que é que o homem quer? O que é que nós queremos? Nós que conhecemos, que dizemos conhecer a Deus, qual tem sido as nossas maiores escolhas? Para aquilo que é do lado de Deus ou para aquilo que não é do lado de Deus? Ou seja, tudo que Deus podia ter feito para libertar o homem do mal, ele já fez. Ele já fez tudo. Eu já ouvi várias vezes as pessoas dizendo: o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio há mais de 2000 anos atrás. Que foi a salvação através de Jesus. Ele deu seu Filho unigênito. O melhor de Deus já veio. Então, não tem o melhor de Deus mais. Nós vamos experimentar o melhor se nós decidirmos por aquilo que é o melhor de Deus que já veio por nós, que é Jesus Cristo, que é a salvação, não é? Agora só depende de cada um de nós querer seguir o conselho, a palavra de Deus, os seus princípios. Não é? Aplicando os princípios de Deus na nossa vida, nós eliminaremos o mal do nosso meio, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, perdão, do nosso convívio, do nosso ambiente, da nossa atmosfera, etc. Eliminai o mal no meio de vós. Quando Deus separou um povo para servi-lo, para segui-lo, para representá-lo, Deus deu diretrizes, Deus deu um padrão de vida. Porque nós precisamos fazer a diferença. Nós não podemos ser igual a todo mundo. Nós temos que fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença. Nós deveríamos fazer a diferença. E não ser como todo mundo. Como qualquer um. Não é? O mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. Então nós precisamos fazer a diferença. E Deus deu orientação. Deus deu padrão. Deus deu direções. Deus deu até leis. Para que nós pudéssemos ser abençoados, para que sejamos abençoados, protegidos e diferentes, não é? Deus deu diretrizes, orientações, conselhos, padrões, leis, regras, seguindo uma disciplina, uma ordem para o seu próprio bem, o bem do povo, não é? Para favorecer a nós mesmos e ao seu povo, né? Tudo para que pudéssemos e para que possamos ser bem-sucedidos na nossa vida. Perdão, hoje estou com esse bichinho do ran-ran só. Então, quando Deus chamou o povo, Deus falou com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas depois o povo errou, pecou, foi parar no Egito,
400 anos no Egito, e quando Deus os tirou do Egito, Deus dá outras diretrizes, outras orientações, e fala: vocês agora vão para uma terra diferente, para a terra que emana leite e mel. Vocês estão saindo da terra da escravidão, estão indo para a terra da libertação, da salvação, a terra da bênção. Então lá vocês precisam ter um comportamento diferente. E no livro de Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, quando Deus usa Moisés para falar com o povo, para que eles pudessem entrar na terra prometida, Deus dá, no capítulo 28 de Deuteronômio, do versículo de 1 a 14, ele fala sobre as bênçãos decorrentes da obediência. Ele fala: se vocês obedecerem e andarem conforme os padrões que eu estou dando para vocês, vocês serão abençoados em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. E lá do versículo 15 ao 68, ele fala: mas se vocês procurarem fazer de qualquer forma, vocês vão ter muitas consequências ruins. E aí ele fala das coisas ruins que aconteceriam decorrentes da desobediência. Então, nós sabemos que o preço da obediência, aliás, o preço da desobediência é sempre muito mais caro do que o preço da obediência. Quando nós obedecemos, nós temos que pagar um preço, mas quando nós desobedecemos, o preço é dobrado. E às vezes para a vida toda, não é? Então nós temos que decidir viver o padrão de Deus para o nosso próprio bem, para o bem da nossa família, da nossa casa, da sociedade, da igreja, para o bem de todos nós. Nós precisamos escolher o melhor. Por isso que lá em Romanos capítulo 12, não é? No versículo de 1 a 2, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para isso, eu preciso mudar a minha forma de pensar e não ficar apoiado e aprovando a forma desse mundo, o sistema desse mundo, porque esse mundo não quer nada com Deus. Então, os princípios de Deus é que vão mudar a nossa vida. Quando o povo entrou na Terra Prometida, agora já não como Moisés, como líder, mas como Josué, olha o que Josué fala com o povo. Por causa das escolhas que nós fazemos e por causa do estilo de vida que vivemos. Josué capítulo 24, do versículo de número... Deixa eu ver aqui. Vou ler do 14 ao 17, ele fala assim: agora, pois... temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, olha aqui, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas vocês escolhem o que vocês querem. Se vocês acham que servir a Deus é muito difícil, então serve quem vocês quiserem. Mas eu já falei que o preço da desobediência é sempre muito mais caro do que o preço da obediência. Versículo 16. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. E só que eles abandonaram. Não é? Foi só da boca para fora. Versículo 17. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Ou seja, nós queremos servir a esse Deus. Só que lá na frente, eles não serviram. Eles abandonaram. Eles deixaram. E eles pecaram novamente. E Deus tenha misericórdia de nós e nos livre disso. Porque nós temos uma facilidade muito grande de desistir, de abandonar, de afastar, de chutar o balde.
por causa do nosso gênio, por causa do nosso temperamento, por causa da nossa índole, que precisa ser controlada pelo Espírito Santo. Não é mesmo? Porque aquilo que mais domina a nossa vida, né, a nossa mente, é isso que domina, que controla a nossa vida. Mas quando Deus está em nós, então nós eliminamos o mal do nosso meio, da nossa vida, não é? Isso é uma decisão pessoal e consciente. É uma escolha que fazemos, que cada um de nós faz, né? É uma escolha pessoal de cada um, de cada pessoa. Deus alertando e direcionando o seu povo, lá em Deuteronômio capítulo 7, de 1 a 6. Depois você lê de 1 a 6. Eu quero ler apenas o versículo 26, que fala assim, para ganharmos tempo. Deuteronômio 7, 26. Fala assim, olha que quando eles estavam indo para a terra prometida, não meterás coisa abominável em tua casa, para que não seja amaldiçoado semelhante a ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é abominação. Não coloque coisas abomináveis na sua casa. Não é? Eu vejo milhares de cristãos, de pessoas, de servos de Deus que vêm do Brasil para viver aqui nesse país, quando chegam aqui, começam a colocar um monte de coisa errada na sua vida, na sua casa, na sua família. E aqui está falando, não coloque na sua casa nenhuma coisa condenada para que você não seja amaldiçoado com ela, não é? Lá em Números capítulo 19, versículo 15, fala assim, todo vaso que não estiver devidamente fechado vai sofrer contaminação. Então nós precisamos ter proteção da nossa vida. Nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus, cobertos da planta dos pés ao alto da cabeça, para que nós não sejamos contaminados com nada, para que não encontrem nenhuma brecha na nossa vida. E porque dessa forma nós vamos eliminar o mal da nossa vida, do nosso meio, da nossa casa. Assim como em relação ao nosso corpo, organismo, nós precisamos ter todo cuidado e proteção e seguir os procedimentos exigidos e estabelecidos para o nosso próprio bem, da mesma forma na vida espiritual. Nas coisas de Deus, nós precisamos tomar cuidado e seguir o melhor, ter uma conduta melhor espiritual, né? Na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, para que Deus possa nos abençoar como família dele, família de Deus, como seus filhos, não é? Não devemos viver de qualquer jeito sem nos cuidar e proteger. Isso para o nosso próprio bem. Isso para o nosso próprio bem. Assim como no mundo, não é? Dos vírus, das bactérias, você não enxerga o vírus, não consegue ver o vírus a olho nu, mas ele pode te contaminar, você pode ser contaminado por ele no ar, pela respiração, de uma proximidade de alguma coisa, você não enxerga, mas ele contamina e pode até matar. Da mesma forma, na vida espiritual, emocional, psicológica, mental. Nós não enxergamos determinadas coisas, mas elas vêm e nos contaminam. Uma palavra, uma visão, uma coisa que você vê, alguma coisa que você ouve, não é? E um ambiente onde você está. A palavra de Deus fala assim, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, assim como o vírus e a bactéria vêm e nos contamina e pode nos adoecer e até nos matar, a mesma coisa em relação a qualquer área da nossa vida, seja ela na área física, emocional, psicológica, mental, sexual. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos tomar cuidado, porque se nós tomamos cuidado, nós vamos eliminar o mal da nossa vida em todas as áreas, não é? Nós precisamos nos cuidar, preservar, sermos precavidos, criteriosos, né? E atentos a tudo. Vamos ver Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, versículo 15. Hebreus 12, 15, fala assim. Hebreus capítulo 12,
versículo 15. Só um momentinho. Hebreus 12, 15. Diz assim. Olha. Vou ler 14, 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor é sem a santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Toda pessoa amargurada é um poço de vírus nocivo, de bactéria. Toda pessoa amargurada, aonde ela vai, ela azeda o ambiente, ela marca o ambiente, ela adoece quem está com ela e dando ouvido para ela. Aí sabe o que você faz? Sai de perto dessa pessoa, porque dessa forma você vai eliminar o mal da sua vida. Se o outro quer ficar amargurado, deixa ele. Tem gente que fica guardando a amargura, 100 anos guardando a amargura. Isso é estupidez, isso é burrice. Sabe? A vida continua. Então, vamos eliminar o mal da nossa vida, do nosso meio. Não é mesmo? Então, vamos... A pessoa toda... Aqui está falando assim... nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Porque perturba mesmo. Perturba você e quem está próximo de você. E por meio dela, muitos sejam contaminados. Tem pessoas que essas pessoas, elas são um poço de contaminação de tudo quanto é coisa, de fofoca, de confusão, de raiva, de ira, de revolta, de vingança, de malignidade, de um monte de coisa. Então, vamos eliminar o mal do nosso meio, da nossa vida, não é mesmo? Lá em Levítico, capítulo 19, versículo 31, quando Deus estava dando a lei para o povo, Levítico, capítulo 19, versículo de número 31, Deus fala assim: não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procurareis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fica procurando gente que fica adivinhando as coisas, lendo carta, lendo mãos, lendo bola de cristal. Vocês estão entendendo, amados? Consultando espíritos. Não façam isso. Não façam isso. Porque isso não agrada a Deus. Isso vai contaminar a sua vida. Não é mesmo? Vamos eliminar o mal do nosso meio. Lá em Daniel, capítulo de número 1, versículo 8, quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia, olha que coisa impressionante. Daniel era um jovem. Ele foi levado cativo, tirado do meio da sua família, da sua casa, e ele foi levado como escravo para a Babilônia. E olha aqui no versículo 8, olha, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ele decidiu dentro dele. Tem pessoas que quando acontece alguma coisa ruim, ela fala, pois então só de raiva eu agora vou fazer assim. Isso é burrice, isso é estupidez. Isso é total ausência de temor e do conhecimento de Deus. Daniel era um jovem. E ele falou, decidiu firmemente no seu coração não se contaminar. Porque dessa forma ele eliminaria o mal da vida dele. Por isso que ele foi o homem que foi. Abençoado que foi. Lucas capítulo 21, Evangelho de Lucas capítulo de número 21.
do versículo 34 a 36, fala assim: do 34 a 36 diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então, acautelai-vos por vós mesmos para que nunca vos suceda que vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações. Vamos acautelar, vamos tomar cuidado, vamos cuidar de nós mesmos para que nós não sejamos contaminados, porque dessa forma nós vamos eliminar o mal do nosso meio e nós não, da nossa vida, do nosso meio, e nós não seremos pegos de surpresa. Na verdade, somente quando temos uma verdadeira experiência de encontro com Deus, entendemos o sacrifício de Jesus para nos salvar e resgatar, e somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus do pecado, da justiça, do juízo, e aí então somos confrontados a fazer uma escolha em relação a Deus e o mundo. O que é que nós queremos então agora? Deus ou o mundo? Não é Noemi e Ruth? Quando Noemi disse para Ruth: vou voltar para a minha terra? Fique aí, você, com a outra esposa do meu filho, fiquem aí. Noemi e Ruth disse: não insista comigo para que eu te deixe, porque aonde você for, eu irei. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Só a morte poderá me separar de ti. Então ela fez uma escolha. Qual é a escolha que nós estamos fazendo para a nossa vida? Qual é a decisão que estamos tendo para a nossa vida? É uma decisão que vai trazer e atrair o mal para a nossa vida ou vai eliminar o mal da nossa vida? As escolhas que você faz, que nós fazemos em relação a amizades, a convivência, a casamento, a um monte de coisa, a negociações, a fazermos, quando nós fazemos negócio com uma outra pessoa, nós estamos atraindo para nós o bem, eliminando o mal, ou nós estamos trazendo mal para a nossa vida? Não é? Infelizmente, para milhares de pessoas, é difícil fazer uma escolha e até mesmo querer escolher caminhar com Deus. Para Deus. Muitas pessoas ficam pensando, eu vou pensar sobre isso. Pensar para escolher o melhor. Sabe quando é que uma pessoa pensa para escolher Deus e para escolher o melhor? Quando ela está vencida por aquilo que é ruim, pelo mal. Quando ela já está totalmente tomada, contaminada, já está com uma metástase na mente, na alma, no espírito, no coração, no corpo. Que Deus tenha misericórdia de nós, não é? Quando nós olhamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, que Jesus fala sobre o caminho largo, o caminho espaçoso e o caminho estreito e o largo. Ele fala que a porta estreita são poucos os que entram por ela, mas a porta larga é aquela que leva à perdição. E são muitos os que acertam por ela, porque a maioria não quer tomar uma decisão para eliminar o mal. A maioria gosta do mal. A maioria quer estar no meio do mal. A maioria quer estar envolvida com o que é mal. E acha bonito, e acha lindo, e defende, não é mesmo? Mas a palavra de Deus está falando, vamos escolher o caminho estreito, porque dessa forma
Nós vamos eliminar o mal do nosso meio, da nossa vida. Qual tem sido de verdade a nossa preferência, a nossa escolha, o que queremos de fato para nós, para a nossa casa, para a nossa família? O que consigo tolerar, não consigo deixar. O que toleramos, não temos interesse de deixar. Vocês estão entendendo? O que nós toleramos, nós não temos interesse de deixar. Não, isso está bom. Não, tá bom. Eu sei que está errado, mas é isso mesmo que eu gosto. Não consegue sair. E é isso que quer. Eliminai o mal no meio de vós. Somente aceitamos a ideia de eliminar o mal quando nos conscientizamos que, se não eliminarmos o mal, com certeza o mal nos eliminará. Quando não eliminamos o mal nos elimina. É como uma célula cancerígena, cancerosa. Que se você descobre que tem uma célula cancerosa, você quer eliminar, consumir, acabar, arrancar com ela sem deixar raiz. Porque se você não eliminar, ela vai te eliminar. Eliminai o mal no meio de vós. Mas é preciso me conscientizar disso e querer. Quando não nos conscientizamos e não queremos, certamente o mal vence, prevalece e nos elimina. Infelizmente, essa é a grande verdade. Infelizmente, não é? O mundo eclesiástico, religioso e totalmente dividido, é totalmente dividido por causa dos seus diferentes credos, cultos, doutrinas, e vivem se degradando, totalmente comprometidos com o sistema do mundo, sem levar as pessoas a uma conscientização de que nós precisamos mudar de vida, eliminando o mal do nosso meio. Não, misturam todas as coisas e dizem, não, isso não tem nada a ver. Isso não tem problema nenhum, não. Hoje o mundo quer eliminar não o mal, mas o bem. Lá em Isaías capítulo 24, versículo 5, fala, na verdade a terra está totalmente contaminada por causa dos seus próprios moradores, pois eles transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. As pessoas querem eliminar aquilo que vem de Deus. As pessoas não querem saber das coisas de Deus. As pessoas querem eliminar o nome de Deus, tudo em relação a Deus, para que o mal prevaleça. Se eu não eliminar o mal vai me eliminar. Lá em Deuteronômio 7, 26, nós lemos, não coloque coisas contaminadas dentro da sua casa para que você não seja contaminado com ela. Então não ponha coisa contaminada através da televisão, através do computador, através do celular, através de pessoas, de visitas, dependendo da visita, não é? Já está, as pessoas não conseguem eliminar porque elas já estão contaminadas, comprometidas, envolvidas. Lá em 2 Coríntios 5,17, um versículo muito conhecido, fala, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deus faz tudo novo em nós quando nós estamos em Cristo. Em Cristo, todo mal é eliminado da nossa vida. Mas quando estamos nele e ele em nós. E não apenas perto dele, falando dele, conhecendo sobre ele, mas em Cristo nós somos novas criaturas e em Cristo é eliminado da nossa vida todo mal, toda forma de mal. Somente estando em Cristo Jesus é que nos tornamos em novas criaturas e passamos então a andar em novidade de vida. Mas, pelo fato de estarmos ainda nesse mundo e ainda termos um corpo corruptível, precisamos nos cuidar, eliminando o mal do nosso meio, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, dos relacionamentos, dos ambientes, das reuniões, da comunidade, etc. Mateus capítulo 26, versículo 41, está escrito assim, Mateus 26, 41, deixa eu ver aqui, diz assim, Jesus falando com os discípulos, quando foi orar com os discípulos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
Aí ele fala, na verdade, né, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vigiai e orai. Porque se eu não vigiar e orar, eu não vou eliminar o mal da minha vida. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eu tenho que vigiar. Não apenas orar. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que me cuidar para eliminar o mal do nosso meio. 1 Pedro 2:1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, fala assim. Eu estou te mostrando algumas fórmulas e formas para eliminarmos o mal do nosso meio, da nossa vida. Primeira epístola de Pedro, deixa eu ver se é a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Fala assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. Vamos despojar, vamos tirar toda sorte de maldade e dolo, hipocrisias e invejas, não é? E toda sorte de maledicência. Nós temos que eliminar isso da nossa vida. Meus irmãos, nós temos que cuidar. Quantas inimizades, quantas confusões nas igrejas, nas famílias, em tudo quanto é lugar, por causa de inveja, por causa de hipocrisia, por causa de malignidade. Vamos eliminar isso da nossa vida, meus irmãos. Porque se eu não eliminar o mal vai me eliminar. Se eu digo que eu sou um servo de Deus e fico com hipocrisia o tempo todo e com malignidade, eu não sou um servo de Deus. Eu ainda não sou filho de Deus. Eu sou uma pessoa, um poço de contaminação. É isso que eu sou. Por isso que quando você vai fazer alguma visita em algum lugar, você não pode entrar, porque você é um poço de contaminação. O doente é o outro, mas você é um poço de contaminação. Então você não pode entrar. Estão entendendo, amados? Eliminai o mal no meio de vós. Efésios capítulo 6. Deixa eu ver se é 6 mesmo. De 1 a 4. Sim, Efésios 6, de 1 a 4, fala assim, olha, vamos eliminar o mal. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, se você quer viver bem e ter uma vida longa sobre a terra, elimine o mal do vosso meio, honrando teu pai e tua mãe. Se nós não honramos nosso pai e nossa mãe, nós não estamos eliminando o mal na nossa vida. Nós estamos acalentando o mal, nós estamos alimentando o mal e nós estamos ficando cada vez mais como um poço de contaminação. Você vai aconselhar algumas pessoas, ela fala, mas eu não quero fazer isso, não vou fazer isso, não vou pedir perdão, não vou resolver isso. Sabe por quê? Porque já está sendo totalmente tomada pelo mal. Eliminai o mal no meio de vós. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Agora presta atenção. E vós, pais, isso é para mim, para nós que somos pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Não vamos provocar os nossos filhos à ira. Não vamos fazer coisas que vão instigar o nosso filho, que vão provocar os nossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e temor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Versículo 6. Não servindo à vista como para agradar a homem, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Dessa forma, nós vamos eliminar o mal
do nosso meio. Então é assim que nós eliminamos. Efésios capítulo 4, 22 a 24, fala assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos renovais do novo homem, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, eu só vou eliminar o mal se eu me despojar do velho homem e me revestir do novo homem. Se eu não fizer isso, o mal vai me eliminar. Eliminai o mal no meio de vós. Será que nós estamos entendendo? Só existe uma forma de eliminarmos o mal da nossa vida e do nosso meio, não é? Nos enchendo e revestindo de Cristo Jesus, da sua palavra, do seu evangelho. Quanto mais nos enchemos e alimentamos de Deus, de Jesus, do seu evangelho, mais limpos nos tornamos, porque vai sendo eliminado da nossa vida, do nosso corpo, da nossa alma, da nossa mente, do nosso espírito, todo tipo de contaminação. Por isso que Jesus fala lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, ele fala para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. As más conversações corrompem os bons costumes, né? Olha com quem você senta, até crente. Tem um monte de crente que as suas palavras são más conversações, não é? Mas Jesus está dizendo assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, através do evangelho, não é? Jesus é a palavra viva. Eu vos tenho falado. Efésios 5, 26. Olha aqui, Efésios 5, 26, que coisa impressionante. Ele fala assim, o apóstolo Paulo fala assim, quando ele está falando sobre o relacionamento de marido e esposa, ele fala assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de sua palavra. A palavra de Deus nos lava, nos limpa, nos purifica, elimina, tira o mal do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, do nosso entendimento. Eliminai o mal do meio de vós pela lavagem da palavra de Deus, pela palavra, não é pelos palpites errados, não, de um monte de gente inconveniente, não. Que a vida está toda errada, toda torta, toda derrubada, todo perturbado, todo aquele mulambo, toda pessoa que vive uma vida sem consertar as coisas, essa pessoa é mestre, fica remendando as coisas e nunca mudar, transformar. Vocês estão entendendo, amados? Não é? Então, aqui fala assim, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo fala assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. E se eu tenho a mente de Cristo, eu não tenho uma mente contaminada. Eu tenho uma mente purificada. Eliminai o mal no meio de vós, colocando em nós a mente de Cristo. Quando a luz de Cristo entra em nós, toda treva, todo mal é dissipado, sai, é eliminado do nosso meio. João capítulo 1, versículos 5. João 1, 5, olha o que Jesus fala. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5. Fala assim: a luz resplandece nas trevas. É João escrevendo, não é? E as trevas não prevaleceram contra ela. Aonde a luz entra, as trevas
tem que sair. Eliminai as trevas da sua vida, do vosso meio. Como? Colocando a luz de Cristo na sua vida. Porque quando a luz de Cristo entra, as trevas não podem prevalecer. Vocês estão entendendo, amados? Vamos eliminar o mal colocando a luz de Cristo na nossa vida. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus fala assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas e terá a luz da vida. Quem segue a Jesus não anda em trevas, tem a luz da vida. Como é que eu vou eliminar as trevas da minha vida? Andando com Jesus. Andando com Jesus. Quem segue Jesus não anda em trevas, mas tem a vida eterna. Nós precisamos eliminar o mal do nosso meio, de nós, de cada um de nós. A única forma de eliminarmos o mal da nossa vida é rejeitando, expulsando, ignorando, repreendendo tudo aquilo que é de ruim, que é nocivo e que nós sabemos que vai nos prejudicar, perturbar e atrapalhar. Porque o mal, ele sempre se manifesta de muitas formas. O mal, ele vem através de Satanás, pessoalmente ou indiretamente. Quando nós olhamos para o livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, fala assim: num dia, quando os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás no meio deles. Então o diabo penetra no nosso meio. Por isso nós precisamos orar e repreender para que ele seja eliminado do nosso meio. Marcos 16, 17 fala: e esses sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Mas em meu nome expulsarão os demônios. Você quer o demônio longe da sua vida? Põe Jesus na sua vida. Não é? Satanás, ele fica travestido, né? Ele fica camuflado de joio no meio do trigo, lobo vestido de ovelha, falso profeta, falso mestre, falso irmão, amor fingido, falsa humildade, cheio de dons e de talentos, mas maligno, cheio de revolta, de disputa, de briga, de confusão, entupido de talento, mas vazando contaminação, não é? O Satanás é travestido de engano, de mentira, de intriga, de inimizade, de fofoca, de difamação. Ele gosta de controlar a vida dos outros, tem que ser do jeito dele. Ele gosta de dominar, de manipular. Ele gosta de concorrência, de disputa, de briga. Ele gosta de bajulação, de adulação, de lisonja. Será que você está conseguindo enxergar alguns demônios agora que você não enxergava antes? Será que agora você está entendendo? Está conseguindo captar esse vírus, essa bactéria, com esse super microscópio que se chama Palavra de Deus e Espírito Santo de Deus? O diabo é bajulador, ele é mentiroso, ele é adulador. Mas ele é enganador. O diabo faz isso desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Se não eliminarmos o mal do nosso meio, o mal vai nos eliminar. Quando não conseguimos ficar livres de determinadas coisas, é porque essas determinadas coisas nos venceram, nos dominam. Lá na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, fala assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros
e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para eu me conservar o meu espírito, alma e corpo íntegro. Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, eu preciso eliminar o mal da minha vida. Eu gostaria de encerrar lendo o Salmo de número 1, que é um salmo bastante conhecido. Esse Salmo de número 1 fala assim, olha que coisa maravilhosa. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Isso aqui é muito sério. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Os ímpios não prevalecem, não permanecem na congregação dos justos. Os ímpios não. Porque a luz dissipa todas as trevas. Ou nós eliminamos o mal, ou o mal vai nos eliminar. Eliminai o mal no meio de vós. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Amém.